Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 17 de março de 2022, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, quinto amanhã, semana começou ruim pra gente, segunda-feira ali a gente ficou pelo Manchester City, ontem foi um dia muito under na Champions League, uma coisa que não é comum, ainda mais em jogo de volta, o Ajax, ó, massacrou, não conseguiu fazer o gol, foi castigado ali, na única bola do Benfica, cravou, e o jogo do Manchester, o Manchester perdido em campo, pô, na moral, esse técnico do Manchester parece que tipo assim, todo mundo sabe que ele é horroroso treinando o time, menos a diretoria do United. O time é perdido, pô. O Atlético não é um time tão forte assim atualmente, então dava a bola para o Manchester United e o Manchester simplesmente não sabia o que fazer com a bola, tá? Destaque para ontem a grande classificação do América Mineiro. Porra, parabéns aí, primeira Libertadores, hein? E o Jailson, que história maneira. Mas vambora sem enrolar, vamos melhorar essa semana aí hoje, se Deus quiser, e amanhã vai ser melhor ainda. Então bora já começar, temos jogos da volta da Europa League, da Conference League, começar às 2h45 pela Europa League. Eu tenho o Bayer Leverkusen contra a Atalanta. O primeiro jogo foi 3-2 lá na Itália para a Atalanta e agora a decisão vai ser na Alemanha. E é interessante porque o time mandante ele já começa sendo eliminado. Então a tendência desse jogo muito grande é para a gente ver gols. Tem dois times over, dois grandes ataques em suas ligas. O Bayer Leverkusen, se não me engano, é o segundo melhor ataque do alemão, vai depender do jogo de hoje do Borussia, na verdade, né? E a Atalanta tem também um dos melhores ataques ali na Itália. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. O Leverkusen, de interessante, vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Tem aqui que ele está 3 jogos sem vencer, mas é um jogo que eu não venho explorar, mercado de resultados, até porque eu tenho duas equipes que se equivalem bastante, duas equipes que fazem muito gol e levam gols também, então eu vou cravar aqui ambas marcam ou mais de 2 gols e meios aí para quem é mais ousado. O e-mail, tropa, a gente não tem odds, tá? Pelo menos estou gravando esse vídeo, tá em torno de 1.14, para mim não compensa, por mais que seja o nosso safe. Esse jogo aqui, quem quiser buscar gols, vai ter que buscar 3 ou um ambas marcam. Eu vou falar para vocês que esse ambas marcam aqui é muito quente, tá? A gente tem tudo para ter um contorno desespero nesse jogo. Se Deus quiser, não vai ser igual a Champions League de ontem, né? Vai ser jogo para gols. Eu vou cravar aqui, vou cravar 2-2 esse jogo e a Atalanta se classificando, mas cuidado com o mercado de resultados. A gente também tem um outro jogo, às 2h45, entre Galatasaray e Barcelona. O primeiro jogo foi 0-0 lá na Espanha, agora o Barça vai ter que decidir na Turquia. E assim, eu espero de coração que o Aubameyang comece jogando. Até conversei com vocês que o Barcelona conseguiu se encaixar ali com o Ferran Torres, com o Aubameyang, o Adama Traoré, que chegou os 3 chegaram da Premier League, deram um encaixe legal, só que aí na partida de ida, o Xavi, que é o técnico do Barcelona, colocou o Depay como titular, tirando o Aubameyang. Pô, com todo o respeito que eu tenho ao o Depay, grande jogador, mas ele é um cara que ficou muito tempo machucado, pô, e o time encaixou sem ele. Pra mim não foi justo ele acabar entrando, tanto que o Barcelona não foi a mesma coisa do que costumava ser. Até final de semana, o Aubameyang foi titular e o Barça meteu 4. Então, para mim, ele tem que começar jogando e isso torna o Barça grande favorito para essa partida. Mas eu vou ser sincero com vocês, assim como o Ajax, por mais que a gente tenha um grande favorito, eu não considero muito justo a gente entrar numa odd de 1,30, 1,36, numa partida de volta de uma competição importante, principalmente nesse caso do Barcelona, que vai jogar fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico. O Galatasaray dos últimos 10 jogos em 8 foram ambas marcam. O Barça vem de 10 jogos de invencibilidade, dos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. E é o seguinte, para esse jogo eu exploraria o mais de 1,5. Eu acredito que esse jogo a gente possa ver realmente algo mais aberto, até porque depois de sair um gol, a outra equipe estará sendo eliminada. O fato do Galatasaray estar jogando em casa, acho que vai dar mais confiança para ele, porque na Espanha ele realmente não conseguia passar do meio campo. Acredito que ele vai dar uma ousada maior dentro de casa, vai tentar explorar ali um contra-ataque, um erro do Barcelona que provavelmente vai passar mais tempo com a bola. Mas back a 1,36, nessa condição aqui eu não entro não. Se fosse na Espanha, poderia valer a pena. Na Turquia, tropa, pra mim é jogo pra gente ver pelo menos 2 gols. Vou cravar 2-1 pro Barça, acho que o Barça passa sim dessa fase
mas cuidado com esse back nesse valor. O Barcelona pode chegar esse jogo aqui e meter 4, 5-0, tá? Eu não tô questionando isso. Eu só tô questionando o risco para mim que não compensa com odd muito baixa. Também às 2h45, indo agora para a Conference League, eu tenho AZ contra Bodo Glimt. Primeiro jogo foi 2-1 para o Bodo Glimt, lá na Noruega, o brabo de lá, não tem jeito. Agora o AZ vai tentar resolver essa parada na Holanda. Vamos dar uma olhada primeiro aqui no histórico. O AZ vem sofrendo gol dos últimos 7 jogos, dos últimos 9 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Já o Bodo Glimt vem de 6 vitórias seguidas, 33 jogos de invencibilidade. É claro que acaba pegando da temporada passada, até porque o campeonato norueguês nem começou ainda. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5, foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 5 em 4, venceu o primeiro tempo. Tropa, é o seguinte, a gente tem uma cotação pro AZ porque realmente ele é favorito. Mas a mesma coisa que eu falei no jogo do Celtic, não pode, pressão, não pode menosprezar esse time do Bodo Glimt, tá? É um time muito chato, um time que já joga junto há um tempo. E eu vou te falar, hein? Eu não exploraria de forma nenhuma essa vitória do AZ. É favorito, tá jogando na Holanda, mas tá com uma cotação aqui também, como o Celtic já teve, e ficaria de fora. Jogo bom para mim para gols. O AZ é um time muito over. O Bodo Glimt também. A gente viu ali que é muito provável a gente ver bastante gols em seus jogos. Então dá para cravar um mais de gol e meio no safe do Mundo Bet, ou um ambas marcam, e o 2,5 também cabe muito, até porque é uma partida de volta, uma partida que envolve desespero de duas equipes que são overs e dá para cravar sim mercado de gols. Placar para mim desse jogo, vou cravar um outro 2-1. Para mim vai ser um 2-1 para AZ. Esse jogo vai para prorrogação, mas para mim o Bodo Glimt vai passar. Continuando na Conference League, também às 2h45 eu tenho o Basel contra a Marselha. Tropa, só para falar com vocês rapidinho. Vocês vão ver que praticamente todos os jogos aqui eu vou explorar o mercado de gols nesses jogos de volta da Europa League e Conference League. Por quê? Porque são jogos que envolvem desespero. Jogos de volta são muito melhor para vocês estarem explorando o mercado de gols do que o mercado de resultado. Porque muitas vezes o favorito já venceu no primeiro jogo, ele não precisa vencer o segundo, ele joga pelo empate, joga com o regulamento debaixo do braço. Muitas vezes eles podem até perder, que se classificam quem ganhou por mais de 2 gols de diferença ali na primeira partida. Então, eu aconselho buscar mercado de resultados, vendo o jogo, vendo que o favorito quer ganhar, não vai jogar com empate, né? Não quer jogar com regulamento, tá ali para realmente matar o jogo. Aí é uma coisa. Agora, pré-live, como a gente não sabe a postura que as equipes vão adotar, eu aconselho explorar o melhor momento para jogos de volta, que é realmente de quem tá perdendo ir pro desespero e sabe que vai embora, tá? Isso sempre no segundo jogo. Primeiro jogo também é mais complicado. Então, quem quiser ir no mercado de resultados, vai em equipes que são grandes, equipes que são favoritas e que estão realmente precisando do resultado. Se estiver jogando em casa, melhor ainda. Agora vamos focar aqui no nosso jogo. Marselha ganhou o primeiro jogo de 2-1 na França, agora vai decidir na Suíça contra o Basel. O Basel é um time over, o Basel que perdeu o seu melhor jogador, que era o Arthur Cabral, o artilheiro do time, que acabou indo para a Fiorentina. O Basel dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. O Marselha vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos e dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a marcar. Primeiro jogo 2-1, agora a gente vai ter um Basel na Suíça desesperado, um time que é over, né? Quem acompanha o campeonato suíço sabe que o Basel é um time que faz muito gol, leva muito gol. O Marselha é um time também acostumado com os jogos malucos lá na França, então é mais um jogo que eu acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente veja, ou então um ambas marcam. Vou cravar aqui, mais de gol e meio ou ambas marcam. Mais de gol e meio para mim é sempre o melhor para colocar num bilhete, e um ambas marcam e 2,5 para entrada seca. Mas aí eu deixo a critério de confiança de vocês. Placar para mim desse jogo, para mim vai ser um novo 2-1 para o Marselha. E para a gente fechar os jogos de 2h45, eu tenho o Copenhagen contra PSV. O primeiro jogo foi 4-4 na Holanda, um grande jogo. E a gente tem tudo para ver um grande jogo também na Dinamarca. O Copenhagen que ele vive uma fase sensacional. Embora ele não tenha um elenco melhor que o PSV, ele está vivendo um momento muito bom. E eu de forma nenhuma exploraria algo no mercado de resultados, tá? Até porque quem acompanhou o primeiro jogo viu que o Copenhagen é um time muito letal. Quando ele vai para o ataque ali, ele vai para cravar. Vamos dar uma olhada no histórico? O Copenhagen vem de 6 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5 foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 5 em 4 venceu o primeiro tempo. Já o PSV vem de 10 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas.
Tropa, para essa partida aqui não tenho o que inventar, mercado de gols, tá? Tô fora de mercado de resultados, até porque eu tenho duas equipes que vivem um grande momento. Apesar do PSV, como eu disse, ser um time melhor, não dá para descartar o Copenhague, ainda mais o Copenhague jogando dentro de casa na Dinamarca. O que eu explorarei aqui, mercado de gols, só que por serem duas equipes muito over, igual aquele jogo do Leverkusen contra a Atalanta, a gente não tem odd por mais de gol e meio. Então quem quiser arriscar aqui mercado de gols, tem que ser o mais de 2 gols e meio ou o ambas marcam. As duas opções vêm muito quentes pelo estilo de jogo das equipes. Única coisa perigosa aqui, vou ser sério com vocês, que muitas vezes, quando a gente tem um primeiro jogo muito bom, o melhor jogo do jogo de ida acaba sendo uma merda no jogo da volta, tá? Espero que não seja esse o caso, principalmente para quem estiver indo buscar gols. Placar para mim foi 4-4, vou cravar agora um 2-2 esse jogo indo para prorrogação. 4h45, dando uma pausa rapidinho nos jogos de volta, a gente vem aqui para a Premier League, jogo entre Everton e Newcastle, jogo entre desesperados. A gente vai ver aqui. O Everton vive um péssimo momento, trocou o técnico, entrou o Frank Lampard, já são 4 derrotas seguidas e o Newcastle ainda não havia perdido nenhuma vez no ano e acabou perdendo para o Chelsea esse último jogo, lá quase no último lance, mas contra o Chelsea também, né? Pô, o time é muito superior ao Newcastle, então tá tranquilo perder essa partida. Vamos dar uma olhada na classificação, porque é um jogo de desespero. Porque para o Everton é muito importante vencer essa partida. Ele já está empatado em pontos com o Watford na zona do rebaixamento, um time que teve um investimento para brigar na parte de cima da tabela. Infelizmente está aqui embaixo. Em 26 jogos ganhou apenas 6, empatou 4 e perdeu 16. Fez 28 gols e sofreu 47, sofre bastante gols o Everton. E do outro lado eu tenho o Newcastle, que já chegou a ser lanterna por várias rodadas aqui, só que depois que entrou ali o milionário, contratou alguns jogadores no final do ano, o time deu uma encorpada e o time deu uma engrenada. E o Newcastle em 28 jogos ganhou 7, empatou 10 e perdeu 11, fez 32 gols, sofreu 48 também, é um time que sofre muito gol. É um time que está lutando também contra o rebaixamento. Por mais que ele esteja aqui a 9 pontos do Everton, ele tem 2 jogos a menos que o seu rival. Ele tem um jogo a menos que o Burnley também, então ele não pode vacilar, tá? Ele não pode achar que já está garantido, porque senão ele vai tombar. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Quando elas se enfrentam nos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Newcastle vem de 3 vitórias seguidas contra o Everton, então tem um bom retrospecto aí, ó, 4 jogos de vencibilidade contra o seu rival. O Everton dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols e o Newcastle vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, é arriscada, tá? Já vou falar para vocês que é arriscado, mas eu vejo com muito bons olhos a gente explorar pelo menos 2 gols nesse jogo, porque por mais que o Everton tenha alguns jogos de 1-0, né? Contra as equipes na parte de baixo da tabela, a gente sempre viu pelo menos 2 gols, tá? Porque o 1-0 dele foi contra o Manchester City, que tem uma defesa boa, contra o Wolverhampton, que só sofreu 23 gols em 29 jogos, é uma das melhores defesas também. Teve aqui contra o Aston Villa, mas nesse parte aqui, né? Mas se tratando de um confronto direto contra o Newcastle, para mim é jogo que a gente tem tudo para ver pelo menos 2 gols, tá pagando 1,30, um pouquinho acima disso, pode valer a pena. Mercado de resultados, tô fora, tá? Porque o Everton pode ser um jogo que vai virar a chave, só que o Newcastle também tem que respeitar a campanha que ele está fazendo nesse ano, perdeu apenas uma. Placar para mim desse jogo? Placar para mim desse jogo? 1-1. 5 horas da tarde, voltando para a Europa League, eu tenho um jogo entre o Frankfurt que vai receber o Betis. Primeiro jogo, o Frankfurt ganhou de 2-1 lá na Espanha, agora vai ter a oportunidade de estar decidindo na Alemanha. É favorito para o jogo? Sim, até pelo momento que o Betis vem vivendo, né? O time que estava muito bem, aí emplacou 5 jogos sem vencer, acabou vencendo esse último jogo, mas é uma incógnita, tá? Para mim, o que não é incógnita em jogo do Bet é estar explorando o mercado de gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Frankfurt vem de 3 vitórias seguidas, 7 jogos consecutivos sofrendo gols. Já o Bet, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam e dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, tropa, ambas marcam muito quente para esse jogo e o e-mail no safe do Mundo Bet, 2,5 para quem é mais ousado, tá legal? Só que eu vou falar para vocês, para mim a entrada ideal com a odd maneira desse jogo é buscar um ambas marcam, até porque o Bet gosta muito de um ambas. Placar para mim desse jogo, para mim vai ser mais um jogo de 2-1 pro Frankfurt. Dá para explorar um dupla chance? Eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Mas é favorito realmente, até pela primeira partida. Também às 5 horas tem o Lyon contra o Porto que perdeu em Portugal para o Lyon, e o Lyon jogando muito bem, tá? Me surpreendeu porque o Lyon não faz uma grande campanha no campeonato francês, e agora vai decidir em casa e tá na vantagem. Vamos dar uma olhada no histórico antes da gente comentar.
O Lyon dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. E só isso, de interessante mesmo. Se a gente olhar os últimos jogos do Lyon, 4x2, 1x0, 4x1, 1x0, 1x1, 2x0, 2x0, 2x1, 1x0, 1x0. Já o Porto é um time mais over, 4x0, 1x0, 4x2, 2x1, 1x1, 2x2. Então, tropa, para essa partida gols, tá legal? Não vou entrar de forma nenhuma a favor do Lyon. O Porto é um time que tem que ser respeitado, um time que estava na Champions League e pode dar uma aprontada nesse jogo aqui. É claro que o fato do Lyon estar jogando em casa, estar jogando na França, torna ele favorito, mas é mais um jogo que eu exploraria gols, até porque um grande time, um time over, que é o Porto, já começa sendo eliminado. Então, cravo mais de gol e meio ou ambas marcam. 2,5 eu não iria nesse jogo pré-live não, tá? Só em meio ou ambas marcam também. Fica a critério de vocês. Placar para mim desse jogo, tropa, eu vou cravar um 2x1 pro Porto. Vou dar uma de maluco aqui, mas acho que o Porto vai levar esse jogo para prorrogação. Bom, é o seguinte, antes da gente passar para os próximos jogos, eu vou passar rapidinho aqui com vocês os jogos que eu não comentei, o que eu espero, beleza? Não são jogos que eu confio muito, mas tem grande probabilidade da gente ver. Mônaco e Braga, 2,45 pela Europa League. Vou seguir uma ordem de horário aqui com vocês. Para mim, pode ser um jogo bom para buscar 2 gols, porque o Mônaco já começa esse jogo sendo eliminado, né? Perdeu de 2-0 lá em Portugal, vai decidir na França. O que me preocupa para essa partida é que o Mônaco não vive um bom momento, tá? Se a gente olhar aqui, ó, ganhou muito pouco. Se eu colocar aqui dos últimos 3, 6, 7 jogos, ganhou apenas um. Dos últimos 9 jogos, em 7, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 7, em todos os 7 do Braga, a gente teve menos que 3 gols também. Então, são 2 equipes que têm sido under. Vou ficar de fora. Mas, pelo desespero, pelo fato do Mônaco já começar, né, precisando de 2 gols, pode ser que seja bom para buscar um mais de gol e meio. O outro jogo das 2,45 da Europa League que eu não comentei é o jogo entre o Estrela Vermelha e o Rangers, porque o primeiro jogo foi 3-0 lá na Escócia, então não sei qual a motivação para essa partida aqui, para eu falar pré-live. Porque eu posso ter um Estrela Vermelha desesperado para buscar realmente esses 3 gols e a gente tem um jogo bem aberto, Estrela Vermelha em cima do Rangers, o Rangers explorando o contra-ataque, um jogo maluco. Como eu posso ter um jogo meio merda, sabe? Do Estrela Vermelha meio que já entregou os pontos, não força tanto. O Rangers não precisa forçar esse jogo, já está com a classificação muito bem encaminhada, até tem um elenco melhor que o Estrela Vermelha. Cuidado com esse mercado de resultados também, porque eu posso ter o Rangers ali sabendo que pode perder por 2 gols, jogando tranquilo, se perder tá de boa, tá classificado. E o Estrela Vermelha ganhar, tá? Não classificando, mas ganhando. Como eu posso ter também um desespero enorme do Estrela Vermelha atacando de qualquer jeito, porque buscar 3 gols é foda, e eu tenho o Rangers que tem o elenco melhor, como eu disse pra vocês, explorando e aproveitando bem os contra-ataques, o Rangers cravando no desespero do Estrela Vermelha. Então pra mim é um jogo que eu vou ficar de fora, mas não deixa de ser um jogo interessante para acompanhar. Só que pra eu fazer pré-live, eu não sei qual postura que esse jogo vai tomar, justamente pelo primeiro jogo ter sido 3-0. Eu ia falar por ordem de horário, tropa, mas eu acho melhor eu seguir aqui a Liga, porque só falta um jogo mesmo da Europa League, então vamos fechar logo aqui a Europa League. 5 horas da tarde eu tenho o West Ham contra o Sevilha. Primeiro jogo foi 1-0 para o Sevilha. O West Ham é favorito jogando na Inglaterra? Sim, é favorito, mas não tão favorito. Sevilha é um time muito chato, Sevilha é um time muito copeiro, assim como eu falei para vocês do jogo do Atlético de Madrid, o Atlético é um time muito copeiro. Então, eu não consigo entrar em nada a favor do West Ham pelo time do Sevilha e pelo estilo de jogo do Sevilha. Também não quero buscar gols. Sevilha é um time que provavelmente vai jogar na defesa, um time que se defende muito bem. O Sevilha, pô, é porque comparar é foda. Você vai falar que, pô, tá comparando o Sevilha com o time do Brasil. Mas o estilo de jogo do Sevilha me lembra muito o estilo de jogo do Palmeiras, tá? Um time que se defende muito bem e tenta estar atacando sempre na boa, explorando um erro do adversário. Eu enxergo assim no Sevilha, tá? Então, esse jogo pra mim se torna perigoso por diversos motivos. Por mais que o West Ham, esteja precisando do jogo, esteja precisando do gol, vai pra cima, o Sevilha sabe se segurar. Então, vou ficar de fora, mas quem quiser explorar gols não é ruim, porque a gente tem um time já sendo eliminado, deixa a critério de vocês. Se eu olhar aqui, ó, Sevilha vem de 4 jogos de invencibilidade, dos últimos 6 jogos, em 5. A gente teve menos que 3 gols. Vou falar pra vocês, hein? Se o Sevilha ganhar esse jogo aqui, ó, não me surpreende, tá? A 3,40, Sevilha é um time chato, time que dá o bote na hora certa. Agora vamos para a Conference League para a gente fechar aqui esse mata-mata. René contra Leicester. O jogo foi 2-0 para o Leicester na Inglaterra. Tem esse jogo na França agora. O René é favorito? Por estar jogando na França, sim. Dá para buscar gols? Dá para buscar 2 gols, porque o René ele já começa sendo eliminado por 2 gols. Precisa buscar, precisa reverter isso. Mas eu não confio no ataque do René.
tá? Isso aqui é o que acaba me tirando do jogo. O René fez uma boa partida lá na Inglaterra, mas é um time que não ataca muito bem. Então, tô fora. E vou falar para vocês, é bem provável do Stade René vencer esse jogo, mas eu tô fora. Feyenoord contra Partizan, primeiro jogo foi 5-2, entra na mesma situação do jogo do Rangers com o Estrela Vermelha, apesar de serem duas equipes over, eu tenho um jogo, cara, que tá praticamente decidido, principalmente esse jogo aqui, que o favorito, que tá bem na frente, tá jogando em casa, então tô fora. Feyenoord não precisa vencer, não precisa se expor, não sei a intenção do Partizan, se ele vem, tipo, pra deixar esse jogo, já tô eliminado, ou se ele vem pra, no desespero, buscar 3 gols, deixo aí para quem tiver leitura no ao vivo, tá buscando alguma coisa. Pré-live eu tô fora. Também às 5 horas tem o Gente contra PAOK. O primeiro jogo foi lá na Grécia, foi 1-0 pro PAOK. O Gente, ele é favorito, ele tem um time bom, mas o Gente não tem me agradado nesses últimos jogos. É um jogo que eu vou ficar de fora, mas pode ser um jogo bom também para gols. Lask contra Slavia, 4-1 pro Slavia o primeiro jogo. Não vou repetir isso aqui, é praticamente a mesma situação do que eu falei. É um time muito bom, time muito melhor, mas não precisa ganhar. Roma e Vitesse, primeiro jogo foi 1-0 para Roma, lá na Holanda, e a Roma não jogando nada. Vitesse era para ter aberto o placar, não conseguiu abrir, né, não conseguiu acertar o gol, e aí o futebol tem daquelas que castiga mesmo. Eu vou falar para vocês, se o Vitesse for igual maluco, dá para explorar gols. Se não for, eu tô fora. A Roma não tá tão interessada assim nesse campeonato. Já deu para ver desde a primeira fase, nesse jogo agora também, zero interesse contra o Vitesse. Não sei qual vai ser a postura, mas se a Roma forçar esse jogo, ela vence. Tem um time muito melhor que o time da Holanda. 8h30 da noite temos um clássico paulista, um grande clássico, na verdade, entre Palmeiras e Corinthians, mas vou ser sincero, é um jogo muito difícil de cravar alguma coisa, porque é um jogo que vale mais a rivalidade, porque o Palmeiras já é líder do seu grupo, o Corinthians já é líder do seu grupo também. Então, assim, eu fico com receio de que tipo de atenção vão dar essa partida. Acredito que vai valer mais realmente a rivalidade da torcida, a rivalidade dos técnicos lá portugueses, mas, pô, se fosse um jogo ali um jogo de final ali, de semifinal, um jogo que valendo vaga no Campeonato Paulista, eu cravaria aqui um jogo muito mais pegado, um jogo mais disputado, um jogo de cartão, mas como é um jogo que não vale nada, não sei como vai ser a postura dos times, tá? Sinceramente. O Palmeiras, dos últimos 7 jogos, em 6 contra o Corinthians, foi a primeira equipe a marcar, e o Corinthians vem sofrendo gol do Palmeiras há 7 partidas consecutivas. O Palmeiras vem de 4 vitórias, 8 jogos de invencibilidade, 5 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. E o Corinthians, dos seus últimos 6 jogos, em 5, foi a primeira equipe a marcar. 2 cenários para esse jogo: buscar mais de gol e meio, tá com uma odd legal, ou buscar um menos de 3 gols e meio, é o que eu faria nessa partida. Palmeiras é favorito, jogando em casa. Para mim o Palmeiras não perde, mas eu não vou ter essa ousadia de buscar um dupla chance não. Justamente pelo fato que eu falei que eu não vejo grande motivação das equipes nesse jogo, senão a própria rivalidade, tá? Mas pela rivalidade eu vou buscar 2 gols. Também dá para cravar um menos de 3 gols e meio. Lembrando que no menos de 3 gols e meio pode sair até 3 gols, só não podem sair 4, então se for 2-1, você ganha também. E para mim é isso, vai ser 1-1, 2-1 pro Palmeiras, acredito que não vai passar disso. Beleza? Para mim, o melhor dessa partida. E para a gente fechar o nosso dia, 9h30 da noite, pela pré-Libertadores, eu tenho um The Strongest que vai receber o Universidade Católica mais do Equador. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o nosso vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês. Beleza? Para essa partida é o seguinte, tropa. Para mim o The Strongest é favorito. É um time que tem história na Libertadores, um time que quando joga em casa, na altitude ali, naquela pressão da torcida, é um time sensacional. Eu vou falar para vocês, para mim eu cravaria um empate na nula do The Strongest. É perigoso? É perigoso, é sempre perigoso, tá bom? Mas vou te falar, o The Strongest em casa é foda. Ah, mas a Universidade do Equador também tem altitude. Irmão, a altitude da Bolívia é pica. E o The Strongest jogando a favor dela é mais pica ainda. Então eu vou cravar esse empate anula aí e fica a critério de confiança de vocês. Beleza? E é um jogo bom, caso saia um gol, a outra equipe sendo eliminada da Libertadores, a gente pode ver mais. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de quinta, a gente tem muito jogo, não deixe de filtrar apenas os melhores para você. Não foi porque eu não comentei um jogo ali entre os meus favoritos, principalmente desses jogos de volta, você filtrou o jogo da Roma, para você foi um jogo muito melhor, o jogo do Sevilha, de você avaliar. Pô, mete bronca, tem que confiar no que você faz, tá? Mas para mim,
os jogos que eu comentei primeiro. Para mim tem mais valor. E cuidado com equipes que têm vantagem, cuidado com equipes que não precisam vencer. Muito cuidado com isso, gosto sempre de lembrar. Não esqueça de fazer gestão de banca, tamo junto, muita fé. Espero ver vocês amanhã, hein? Bora pra cima!